Boa noite, terça-feira, 21 de abril de 2026. O Sudoeste News já está no ar e hoje você confere. No dia 21 de abril, o Brasil celebra Tiradentes, um dos nomes mais importantes da nossa história. Em Minas Gerais, a data ganha ainda mais força por causa da Inconfidência Mineira e do legado de Tiradentes. A história segue atual. Especialistas alertam para a importância de reconhecer e defender os próprios direitos. E nas ruas, como os brasileiros estão passando o feriado de Tiradentes. O número de eleitores com mais de 60 anos cresce no país e ganha cada vez mais peso nas decisões nas urnas. Está no ar o Sudoeste News. Um oferecimento Tonim Supermercado. Boa noite. O Brasil relembra Tiradentes, símbolo da luta pela liberdade e da Inconfidência Mineira. Para entender a importância desse legado, o historiador Denis Carlos ajuda a recontar essa trajetória. Estamos aqui com Denis Carlos e ele, que é historiador e mestre em linguística, vai falar pra gente hoje sobre um pouco deste feriado. Bom dia, Denis. Bom dia, Gélis, tudo bem? É um prazer estar aqui a convite seu, da TV Sudoeste, para compartilhar um pouco aí, né, do conhecimento sobre essa data tão especial para nós. Então fala para os nossos espectadores o que seria o feriado e como surgiu isso tudo. Bom, o feriado de Tiradentes, né, ele começa mesmo oficialmente em 1750, né, lá no século XVIII, quando as capitanias, né, a capitania de Minas Gerais, ela era próspera, né, tinha muita riqueza vinda aí da extração, né, da atividade da extração do ouro, então isso trouxe muita prosperidade para a região. E nesse período aí, na década de 1750, quem administrava Portugal era o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era o administrador de Portugal e ele estava agora com uma tarefa muito difícil, que era reerguer a cidade de Lisboa depois que ela sofre aí, né, com um terremoto em 1750. Aí o que acontece? Na capitania de Minas Gerais, eles vão sofrer o impacto dessa imposição tarifária imposta por Marquês de Pombal, né? Lembrando que o ouro em Minas Gerais, da década de 50 para frente, ele começa a diminuir. Só que os impostos continuam cada vez mais severos. E o pessoal da capitania de Minas Gerais percebe que Minas Gerais é autossustentável. Então o que eles decidem fazer? Um levante contra, né, as imposições da coroa portuguesa e tornar aí a capitania independente, tá? Então assim, quem governava a capitania na época de 83 até 88 eram dois governadores. Um dos dois governadores era o Visconde de Barbacena. E ele ficou incumbido então, né, de aplicar um imposto aqui chamado de derrama. O que seria derrama? Quando, né, a capitania não conseguisse atingir, né, a quantidade de 100 arrobas de ouro, né, para Portugal, ele aplicaria derrama, que seria confiscar os bens, né, das pessoas, de quem estava ali na capitania, até chegar a esses 100 arrobas de ouro. Então, acontece agora, né, movidos aí por ideais iluministas da época, um levante, né, um grupo de pessoas aí para tentar derrubar, né, essas ações da coroa portuguesa. Quando acontece esse levante aqui em Minas Gerais, ele é totalmente estruturado pela elite. Tá? Ali tinham vários ofícios, tinham pessoas da Igreja Católica ali envolvidos, comerciantes, magnatas da época, e existia um homem dentro desse grupo, né, chamado Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes, né, recebe esse nome porque ele conviveu, né, depois da morte dos pais com um tio dele que era dentista, então ele aprendeu o ofício sem mesmo ter estudado para isso, tá? Então assim, o levante foi organizado, né, pelos inconfidentes, porém ele foi delatado por um dos inconfidentes que entregou toda a trama.
quando o José Silvério, que é o delator, entrega a trama para os portugueses, no dia da cobrança da derrama, então, o governador da província de Minas Gerais ele decide não fazer, né, a cobrança da derrama, e sim, eles se organizam, né, para pegar aí os revoltosos da Inconfidência. Todos foram presos, tá? Todos foram presos e todos foram punidos aí com as mais variadas sentenças. Enforcamento, prisão perpétua, exílio na África, né? Enfim. Só que, como vários tiveram a sentença de enforcamento, em última hora, né, a Dona Maria, que era a rainha de Portugal, ela envia uma carta concedendo aí um perdão aos outros envolvidos, e somente o Tiradentes foi sentenciado ao enforcamento. Por quê? Mesmo ele participando de um movimento da elite, ele era um oficial de baixa patente, ele era um alferes, né? Ele era um alferes. E ele era o encarregado de fazer a propaganda do movimento, né, contra a coroa. Então ele foi punido justamente por ser aí o propagandista do movimento. Ele foi enforcado, né? Depois o corpo dele foi esquartejado e espalhado ali por aquela região entre Rio de Janeiro e São Paulo para mostrar a todas as pessoas o que aconteceria com quem viesse se revoltar com a coroa portuguesa. O movimento acontece em 1789, tá? Mas Tiradentes ele é enforcado em 1792, em 21 de abril de 1792, porque essa sentença ela durou 3 anos, ok? É essa aí a história de Tiradentes. Logo depois, né, quando o Brasil se torna república, ele é aí um símbolo, né, de nós, Brasil, república, já se torna aí um mártir da República do Brasil por causa dos ideais republicanos dele. Tá aí a TV Sudoeste passando informação para você hoje sobre o feriado de Tiradentes. Gélice Ribeiro para o Sudoeste News. No dia 21 de abril, hoje, o Brasil celebra um dos nomes mais importantes da sua história, Tiradentes. Em Minas Gerais, a data ganha um significado ainda mais especial, já que foi aqui que surgiu o movimento da Inconfidência Mineira, do qual ele, Tiradentes, foi um dos principais líderes. A reportagem de hoje mostra a importância desse feriado para os mineiros e o impacto que essa história tem em todo o país. Reconhecido como herói nacional, Tiradentes teve seu legado consolidado após a proclamação da República e hoje é lembrado em todo o Brasil como símbolo da luta por liberdade. O feriado nacional reforça não apenas memória histórica, mas também a importância de refletir sobre o presente e o futuro da nação. E eu queria falar sobre o feriado, que é, querendo ou não, um dia de descanso pra gente que trabalha também, e falar muita gente que o pessoal não sabe, querendo ou não, o feriado é da Inconfidência Mineira, do Tiradentes. Para quem não sabe, Tiradentes foi um cara muito importante para a Inconfidência Mineira, ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. O que é a Inconfidência Mineira? Era por causa dos impostos altos de Portugal. Então, tipo assim, o ouro ele era extraviado do Brasil, de Minas Gerais aqui, para Portugal, para enriquecer os portugueses. E querendo ou não, tipo, para mim como data eu vejo como uma coisa importante, tanto para a gente como a gente é mineiro, eu acho uma coisa importante ter isso. Porque, por exemplo, foi a gente de Minas Gerais, eu sou mineiro, então eu acho legal esse feriado para a gente. É uma data importante, saber que o ouro nosso aqui foi muito importante para enriquecer Portugal, querendo ou não, o euro e tudo mais. Eu acho legal isso, a gente aprender, saber o porquê do feriado, porque muita gente, é feriado, mas o que é? Tiradentes. Ninguém sabe que Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Então é legal o pessoal saber disso também. Mais do que um personagem histórico, Tiradentes representa valores que continuam atuais, como coragem, justiça e cidadania. Em Minas e em todo o Brasil, o 21 de abril é um convite à reflexão sobre o papel de cada cidadão na construção de uma sociedade melhor. E daqui a pouco, a importância da cidadania e dos direitos no dia a dia do brasileiro. E também como a população está vivendo o feriado de Tiradentes. Eu te espero depois do intervalo. Um oferecimento Tonin Super Atacado. Tonin Supermercado, para todos os momentos. Variedade que acompanha a sua rotina. Com padaria sempre fresquinha, açougue completo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Do dia a dia aos momentos especiais. Vem pro Tonin!
Há anos em São Sebastião do Paraíso, a Sossegue Seguros, uma empresa conceituada e de credibilidade, levando até você um serviço diferenciado, onde você ficará mais tranquilo e com total segurança. Sossegue Seguros, a sua corretora para automóveis, empresas, residências, seguro de vida e muito mais. Equipe pronta para lhe atender. Seja um cliente Sossegue Seguros. Sossegue Seguros, agora em novo endereço, Rua Doutor Placidino Brigagão, 1480 Centro. Telefone 3531-3604. Está com fome, quer uma refeição caseira, deliciosa e cheia de amor? A Cantina da Paulica, no coração, no centro da cidade, é o lugar perfeito. Oferecemos self-service, comida por quilo, marmitas, marmitex, com preços especiais para você. Venha saborear tudo que é uma delícia e feito com muito carinho. Ingredientes fresquinhos. Cantina da Paulica, onde a comida é feita com amor. Venha nos visitar na Rua dos Antunes, 1124. Telefone 984-222265. Casa de Itamaraty Construção. Transforme seus sonhos em realidades. Na Rua Miguel Gonçalves dos Santos, 220. Oferecemos materiais de construção de alta qualidade para cada projeto. Casa de Itamaraty Acabamentos. Dê um toque final que o seu lar merece. Localizada na Avenida Zezé Amaral, 170. Nossa loja oferece uma ampla variedade de acabamentos para dar vida no seu projeto. Entre em contato pelo telefone 3558-8287 e confira nossas ofertas exclusivas. Ó, se eu quisesse. Ainda bem que você não quer, né? Eu só queria aproveitar a oportunidade, né, seu polícia? Fica ativo, sou. Você esqueceu que aqui tem polícia, Marquinhos? Quer satisfação garantida? Então vem! De 100 a 800 mega. NetSpeed é sempre a melhor internet para sua vida, empresa ou família. Ligue grátis 10635. 10635 e assine a única internet com satisfação garantida ou o seu dinheiro fica no seu bolso. Wi-Fi em todos os planos, assistência 24 horas e telefonia fixa ilimitada com o menor custo. NetSpeed é muito mais que internet. Para o seu dia a dia, você merece tomar um café delicioso. Café Escarano, esse sim é o café de verdade. Café Escarano possui sabor intenso e torra no ponto exato para agradar os paladares mais exigentes. O Café Escarano, há mais de 50 anos, se destaca, pois é produzido com os melhores grãos da região. Leve para sua casa, para seu trabalho, o café que rende muito mais. Leve Café Escarano, mais de 50 anos de excelência. Estamos de volta e mais do que lembrar datas históricas como o Dia de Tiradentes, é fundamental refletir sobre a importância de conhecer e lutar pelos próprios direitos. A história do Tiradentes segue atual e nos convida a pensar sobre cidadania e participação social. Nossa equipe foi ouvir especialistas e entender por que a consciência dos direitos é essencial no dia a dia de todo brasileiro. Direitos como saúde, educação, segurança e liberdade de expressão estão garantidos pela Constituição brasileira, mas nem sempre são plenamente conhecidos pela população. A luta iniciada por figuras históricas como Tiradentes, ainda no período colonial, abriu caminho para conquistas que hoje fazem parte da vida em todo o Brasil. No entanto, especialistas alertam: é preciso informação e participação para que esses direitos sejam respeitados na prática. Primeira coisa, precisamos recordar quem foi Tiradentes, aí, um homem corajoso que lutou
contra as injustiças, né? E esse exemplo ele deve ser compreendido pela sociedade atual, né? Trazendo então para a nossa realidade, em que devemos sim lutar contra injustiças, que devemos sim de forma pacífica, né? Dentro das normas, buscar entender o direito, buscar transformar a sociedade, ter coragem que Tiradentes teve para buscar individualmente transformar a sociedade, né? E o primeiro passo aí é conhecer o direito e buscar, sim, garantir que esses direitos sejam implementados, né? Então, vamos aí celebrar essa data, né? Não é só um feriado para ficar em casa e descansar, mas também rememorar aí com muito orgulho desse homem que teve coragem e fez muito pelo nosso Brasil. Buscar informação, acompanhar decisões públicas e participar da comunidade são atitudes que ajudam a garantir que direitos não fiquem apenas no papel. A conscientização é o primeiro passo para uma sociedade mais justa e equilibrada. Além disso, né, é importante a gente ficar atento da importância, né, assim como Tiradentes fez, de buscar combater as injustiças, de cada um buscar satisfazer os seus direitos, ir atrás de conseguir concretizar os seus direitos, né? Por quê? Você não só vai estar ali garantindo o seu direito, você vai estar servindo de exemplo para outros, e isso vai ser um exercício sim de cidadania, né? Em nenhum momento, quando você busca a justiça ou você busca ali meios de enfrentar aquele mal que está causando à sua sociedade ou a você mesmo, você está visando prejudicar o seu ofensor. Não, isso quem vai fazer vai ser o Estado, vai ser a justiça, né? Você vai estar simplesmente implementando aquilo que no nosso Estado democrático de direito a gente fala que é você buscar o direito, você concretizar aquilo que a lei prevê para você ter dignidade, viver uma sociedade melhor. Então, quando você busca o seu direito, você está ali contribuindo para que todos tenham essa sociedade melhor, mais justa e equânime. E feriado é tempo de descanso e lazer para muitos brasileiros, mas também carrega um forte significado histórico. Em homenagem a Tiradentes, o nosso repórter Gélis Ribeiro foi às ruas saber como a população está passando este dia. Vamos acompanhar? Hoje, terça-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, e eu estou aqui com a Ana Beatriz. Ana Beatriz e a Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Beatriz, Ana Júlia. Esse feriadão aí prolongado, né, que começa na sexta, sábado, domingo, tem gente que emendou segunda e terça-feira. Como é pra vocês esses feriados? Trabalha muito? Não trabalho não, mas é gostoso aproveitar a família, vir aqui no centro, né, comer o salgado, que é de lei, né, que a gente ama, né, desde pequenininha. Aproveitar a família também, tudo isso. Com certeza, é um dia de lazer e realmente descansa a cabeça, né? Ai, descanso, realmente, porque a correria da semana, sendo mãe, dona de casa, é difícil. É difícil. É difícil. Tem que tirar esse tempinho. Não, tem que ter, né, senão não dá. E pra você? Geralmente a mesma coisa, né? Passar em família, descansar bastante. Aproveitar junto. E você, linda? Como que é seu nome? Elisa. Elisa, você aproveita junto com a família toda, né? É isso aí, gente. Então estamos aqui fazendo esse rolê pela praça, né? No feriado de Tiradentes. Volto com você, Bibi. E no próximo bloco, o perfil do eleitor aqui no Brasil está mudando. A população acima de 60 anos ganha destaque nas urnas. Eu te espero daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um oferecimento Tonim Super Atacado. Esqueceu a carne? Tem no Tonim. Quem vai levar a bebida? Tem no Tonim. Mas lá é só atacado, né? Tem no Tonim. Sem tempo pra ir na loja? Quer comprar online? Tem no supertonim.com.br. Precisa comprar pra sua empresa? Compre em atacado? Negociação todo dia? Tem no Tonim. Resolve a casa, resolve o negócio. Tudo em um só lugar. Tem no Tonim.
Para todos os momentos. Rápido, fácil e econômico assim. Só no Tonin. Cheiro irresistível de pão quentinho. Frios fatiados, açougue de qualidade e hortifruti com sabor de frescor. Rápido, fácil e econômico assim. Só no Tonin. Ampara, mais que um plano de saúde. Novos quartos do Hospital Dia, com maior conforto, diferenciais para melhor experiência do cliente. Medicina preventiva, uma equipe completa e mais de 30 atividades, como aula dança, MET Pilates, Grupo Saúde da Criança e muito mais para promover a sua saúde. E com uma grande novidade, a volta do plano individual com valores e condições especiais para todas as idades. Consulte a equipe comercial. Eles prepararam uma oferta para você nesse mês. Ampara, mais que um plano, 12 formas de promover a sua saúde. Existem cafés. E existe o café Berro d'Água, feito com paixão, tradição e respeito pela terra. Cada xícara é um convite para sentir a verdadeira essência da nossa origem. Mais de 90 hectares de Mata Atlântica preservados, práticas sustentáveis, premiações e certificações que comprovam nossa qualidade e rastreabilidade total do grão até a sua mesa. Sabor, aroma e doçura na medida perfeita. Porque café bom não se explica, se sente. Café Berro d'Água, o abraço mais gostoso que cabe dentro de uma xícara. Port System Segurança Eletrônica. Sua segurança em boas mãos. A Port System oferece uma variedade de soluções em monitoramento 24 horas, moderna infraestrutura e equipe capacitada que está sempre atualizada sobre os mais eficientes métodos e tecnologias para garantir a segurança em todas as ocasiões. Monitoramento 24 horas, inclusive em áreas rurais, sem a necessidade de internet. E agora com portaria remota inteligente para condomínios e empresas. Port System Segurança Eletrônica. Aqui você está realmente seguro. Rua Delfim Moreira, 1804. Fone 3531-5236. Não vendemos joias, vendemos sorrisos. Nunca foi apenas brincos, mas o brilho da beleza da mulher. Não vendemos pingentes, mas a fé no mundo melhor. Não vendemos relógios, eternizamos momentos. Não vendemos presentes, vendemos dias especiais. Presidente Joias, há mais de 40 anos, vendendo sonhos. No coração da cidade. Estamos de volta e olha só, em época de ano eleitoral, olha essa informação, o número de eleitores com mais de 60 anos cresceu de forma expressiva aqui no Brasil e já representa uma parcela importante do eleitorado. Além disso, a participação deste público nas urnas tem aumentado nos últimos anos. Um levantamento recente aponta que o eleitorado brasileiro com mais de 60 anos vem crescendo em ritmo acelerado e ganhando cada vez mais relevância no cenário político. De acordo com dados da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, com base no Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores dessa faixa etária aumentou 74% nos últimos 16 anos. Em 2010, eram cerca de 20,8 milhões de pessoas com 60 anos ou mais aptas a votar. Em 2026, esse número já chega a aproximadamente 36,2 milhões. No mesmo período, o crescimento do eleitorado geral foi bem menor, de cerca de 15%. Atualmente, o Brasil conta com mais de 156 milhões de eleitores, e a chamada geração prateada já representa quase 1 em cada 4 votantes. Esse avanço acompanha o envelhecimento da população brasileira e o aumento da expectativa de vida. E não é só o número de eleitores que chama a atenção. A presença desse público nas urnas também tem aumentado, na contramão do restante da população. Isso mostra que o eleitor mais velho está cada dia mais engajado e pode ter papel decisivo nas eleições, principalmente em cenários de disputa acirrada. Entre os maiores de 70 anos, mesmo com o voto não sendo obrigatório, também houve maior comparecimento às urnas nos últimos anos. Especialistas apontam que, em eleições equilibradas, esse grupo pode funcionar como um fiel de balança
influenciando diretamente o resultado. Outro dado relevante é o aumento do número de candidatos com mais de 60 anos. Nas eleições mais recentes, mais de 70 mil pessoas dessa faixa etária se candidataram, representando cerca de 15% do total. O levantamento reforça uma tendência clara. O envelhecimento da população brasileira deve continuar impactando diretamente o perfil do eleitorado e o cenário político nos próximos anos. E agora vamos ver como fica o tempo para amanhã, quarta-feira, aqui na nossa região. Quem traz as informações é o Gélis Ribeiro. Boa noite, Gélis. Boa noite, Bibi. Boa noite, telespectador. E a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 22 de abril de 2026, indica tempo firme na maior parte do dia, com predomínio de sol e poucas nuvens, mantendo o clima seco na região. Em São Sebastião do Paraíso, Itamogi, Monte Santo de Minas e Pratápolis, o dia será de sol predominando e as temperaturas em elevação, gente, com o tempo seco e assim, um tempo seco ao longo do dia, com a mínima de 17, só que a máxima aí está subindo, estamos indo para 30 graus. Já em Jacuí, São Pedro da União, Capitinga, São Tomás de Aquino, o tempo segue estável, com céu claro e também parcialmente nublado, sem previsão de chuvas. E a temperatura aí também entre 17 a 30 graus. Em Passos, Capitólio, Delfinópolis e São João Batista do Glória, o dia será de tempo firme, com sol predominando e também esse clima seco. Então tomem cuidado com o clima seco. E aí fica entre 17 a 30 graus. Juruáia, Muzambinho, o tempo também será de sol e poucas nuvens, com as temperaturas também elevadas durante toda a tarde. Também nessa variação aí da mínima 17 e chegando à máxima de 30 graus. Em Itaú de Minas, Cássia, Iberaci e Fortaleza de Minas, o dia segue com predomínio de sol e clima seco, mantendo condições estáveis em toda a região. As temperaturas variam de 17 a 30 graus. E essas foram as informações da previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. A tendência é desse tempo firme, mais seco e com essa elevação de temperatura em toda a região, que estamos aí já subindo para casa de 30 graus. Então hidratem, aproveitem esse sol, cuidado com a temperatura, não fique muito exposto ao sol. E Bibi, volto com você aos estúdios. Boa noite, Gélis. Obrigada pelas informações. E o Sudoeste News fica por aqui. Essas foram as principais notícias de hoje e eu te espero amanhã às 19 horas aqui na TV Sudoeste. E não deixe de seguir a TV Sudoeste nas nossas redes sociais. Excelente noite para você. Até amanhã. Boa noite. Um oferecimento Tonin Supermercado.